Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Amados, nós vamos a um vídeo agora, uma profecia de uma igreja que desde 2019 eles oram pelo Brasil. Na verdade, acho que até um pouquinho antes. E eles têm orado pela salvação do Brasil, por libertação, por prosperidade, por todas as coisas e principalmente o avivamento que o próprio Deus tem prometido à nossa nação. Mas nós precisamos nos arrepender, nos levantar em oração, buscar, interceder. E essa experiência que você vai ver agora vai mostrar muita coisa pra gente. Então veja até o final deste vídeo. Todas as semanas eles se reúnem para estar orando nesta igreja. E eles têm tido experiências assim maravilhosas a respeito de visões, de arrebatamento de sentidos, de coisas que Deus tem falado e mostrado a eles. Então, neste vídeo agora, nós vamos ver uma experiência desta semana que eles tiveram que é muito forte. Então, preste atenção até o final do vídeo. Compartilha, comenta, se inscreve, é muito importante. Um forte abraço a você, Deus abençoe e bora para esse vídeo. Graça e paz, irmãos. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Que quando o apóstolo veio e orou sobre mim, e eu estava pedindo ao Senhor, né, que o Senhor nunca mais tinha me dado uma visão que eu pudesse ver sobre o Brasil, né? E ali eu estava orando, né, pedindo, e quando eu senti algo na minha mente assim, o apóstolo tocou. Quando ele tocou, algo saiu assim, tipo um fogo das mãos dele. E ali, quando o anjo que me acompanha veio, eu fiz a pergunta a ele, e sempre eu olho, irmãos, como a mão, como o pé, né? Que eu já fui, meu pessoal, assim, já fui ensinado. E ali o anjo me levava até em Brasília, no qual ele começava a me mostrar muitas pessoas, né, da esquerda tramando, né, contra o nosso presidente, ex-presidente, né. E ali ele falava: veja, para você levar o recado para a igreja, que muitos estão em dúvida, que estão achando que vai ser derrotado muitos acham que vai ser derrotado, né? Porque está chegando as eleições, eles estão agoniados, estão muito perreados para fraudar muitos papéis, muitos documentos, para acusar o Bolsonaro, né? E ali o Senhor falava: leve para a igreja, que tudo ainda está no controle do Senhor, nada saiu, que eles venham ainda conseguir perseverar sempre, não desistir, porque muita coisa ainda vai acontecer. E ali eu começava a observar, né, vários papéis sendo tramados, né, no qual eles estão querendo sujar o nome do funcionário. E ali eu perguntava o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Porque ele falava, porque eles não estão achando nada para criminar ele. Então, eles estão agoniados para derrotar ele, para que ele possa ir preso. E ali eu perguntava, mas aí vocês não vão conseguir? Ele disse: dependendo de vocês, porque os adversários estão alvoroçados para derrubar cada um que está ali perseverando para não conseguir. E esse foi um pouco da minha experiência, né? É forte, né, irmãos? Enquanto nós estamos aqui na guerra, o mal está sendo tramado, amém? Para, né, lucrar, para se beneficiar e para destruir, né, para se vingar da nação, amém? Mais alguém quer contar algo aí, irmão? Se tiver mais alguém, levante sua mão aí que vou jogar o microfone daqui. Amém? Vai lá. Oi, Edilson. Irmãos, graças e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero começar compartilhando um pouco da minha experiência na hora da adoração, irmãos, né? Um pouco já próximo do final, eu estava ali próximo do bebedouro, e eu comecei a falar com o Senhor. E depois de alguns minutos eu tive uma visão muito clara. Porém, eu tive um pouco de dificuldade de entender essa visão. E nessa visão, irmãos, muito clara, eu via uma espinha de um peixe, todo espinhaço, dos pés até a cabeça de um peixe. E ali eu comecei a conversar com o Senhor. Falava: Senhor, o que é esse espinhaço desse peixe? Sabe, algo estranho. Eu enxergava só o espinhaço. E muitas coisas, enfim, eu comecei a perguntar o que isso significa, irmãos. Isso durou em média assim de mais ou menos uns 5 minutos.
Eu acredito que foi bastante tempo, e eu ali atrás perguntando do Senhor, e eu vendo aquela visão por bastante tempo. Eu disse: Senhor, o que é isso, Senhor? Não estou entendendo. E eu comecei a falar algumas coisas: Senhor, isso tem a ver com o inferno, né? Eu comecei a perguntar, irmãos, né? Naquele meu momento: Senhor, isso é o inferno? O que é, Senhor? Não estou entendendo essa visão. E o Senhor não falava nada. O Senhor, ele ficava calado, sabe, irmãos? E eu fazendo vários questionamentos, várias perguntas do Senhor: o que é isso, Senhor? Não estou entendendo. Né? Me dá o discernimento, me dá a capacidade de entender essa visão, Senhor. Eu comecei a clamar, irmãos. Eu confesso assim que chegou um momento ali que a minha alma ela ficou desesperada, irmãos. Porque eu queria uma resposta do Senhor. Sabe? Algo que perturba ali o teu espírito, algo que Deus ele te mostra. E o teu espírito, a tua alma, ela fica aflito, porque tu quer uma resposta, sabe? Tu tem a convicção que tu tá tendo uma visão de Deus, mas tu não tem a capacidade para entender aquela visão. Foi um negócio difícil, irmãos. Eu confesso que foi algo difícil. E o Senhor, ele ficava calado, sabe? E eu comecei a louvar, irmãos. Comecei a louvar, comecei a glorificar. Eu comecei a mover meu corpo para um lado, para o outro, levantar minhas mãos. E nada, e o Senhor ficava calado. De repente, o apóstolo tocou na minha cabeça. Quando ele tocou na minha cabeça, ele começou a pedir que o Senhor, né, me preparasse. E eu tendo aquela visão, e ali ele começou a pedir que o Senhor me preparasse para mim, né, receber algo do Senhor. Nisso, eu caí em experiência de arrebatamento. Irmãos, foi algo assim diferente. Por que eu digo que foi diferente? Porque geralmente eu falo de mim, sou arrebatado. Quando o meu espírito ele sai da minha alma, eu sinto o meu espírito subindo aos céus. Eu sinto uma força maior, um anjo do Senhor, levando o meu espírito ao céu. E às vezes eu consigo ver o anjo me levando para o céu, né? E eu consigo ver algumas coisas no espaço. Outras vezes não. A minha alma ela só é extingada do meu corpo e leva para o céu. E ali eu já estou em alguma parte do céu. Só que hoje, nessa noite, quando eu caí no piso da igreja, e meio que como se eu estivesse já abrindo os meus olhos, eu já me encontrava numa sala branca. Sabe quando você deita para dormir e quando você acorda no teu quarto? Foi mais ou menos assim. Meio que eu já acordei numa sala branca. E era uma sala que eu não conseguia ver a porta, a maçaneta, o contraste, porque era muito branco aquela sala. E eu sabia que era uma sala, mas ao mesmo tempo eu ficava vendo assim: nossa, será que isso é um vagão, uma parte do céu que eu não consigo ver o fim? Mas no meu espírito me confirmava que eu estava dentro de uma sala branca. E aí, de repente, por detrás de mim vinha um homem, que ele se apresentava como um anjo do Senhor. Mesmo assim, nessa experiência de eu acordar numa sala branca, eu fiz a pergunta. E ali ele disse que ele era um anjo enviado da parte do Senhor e que eu estava dentro de uma sala em uma parte do céu. Irmãos, eu via, enfim, vamos lá. Eu via uma ferramenta. E quando eu via aquela ferramenta, era como se fosse uma grande coroa de uma moto. Não tem aquelas coroas de moto? Para quem entende um pouco de moto, a moto tem coroa. E eu via uma coroa. Só que aquela coroa de dentes, elas eram muito grandes. E de repente, eu comecei a ver uma corrente e vários componentes. E aquela visão ali dentro do céu, fui afastando o meu corpo, eu comecei a ver já um equipamento grande. E eu fiquei vendo aquilo, vários canos, uns negócios assim diferentes. E eu comecei a perguntar do anjo. E ali também eu tive dificuldade de entender, eu confesso para vocês. Hoje foi algo diferente, irmão, sabe? E ali eu disse: o que é isso? E ele ficava calado. Ele ficava calado e eu vendo aquele negócio grande. E ele não estava em cima de uma mesa. Ele tinha alguns componentes que davam acesso assim, para a parede, para o chão. Porém, eu não conseguia ver o contraste do chão, do piso, da parede. Enfim. E ali eu tendo aquela visão, ele disse assim: veja. E eu vendo a visão, ele dizia assim: veja. Tipo assim, para me ver o que estava por trás da visão. Para me ver o que estava no profundo, sabe? O real daquela visão. E eu vendo, eu disse: Senhor, eu disse: anjo, eu não estou entendendo. Eu vejo uma coroa, eu vejo uma corrente. E ali eu comecei a falar. Isso daí começa a atrapalhar quando a gente vai orando. E ele dizia: entenda a visão. E ele dizia assim: isso aí que você está vendo é a oração. Isso daí é uma arma. Irmãos,
quando ele dizia isso, toda aquela estrutura de ferro, aquele ferro puro, polido no fogo, se transformava numa arma grande. E ele dizia assim: essa arma que você está vendo aqui nessa sala é a arma de oração. São os lábios de vocês. Aí ele falava: é a oração de vocês. Você não está vendo nada mais, nada menos do que a oração, do que a tua oração, do que a oração da igreja. E ali eu vi, irmãos, aquela arma. Não era uma arma ali, um 38, uma metralhadora, não, irmãos. Era como se fosse uma arma assim, sabe, de última geração, de guerra. Algo feito ali por cientistas mesmo, sabe, irmãos? Algo assim fora da curva. E ali eu fiquei maravilhado quando eu vi aquela visão, sabe? Ali, de fato, eu consegui contemplar, digamos assim, a importância, o grau que a nossa oração ela tem, o poder que a nossa oração ela tem no céu. Algo assim magnífico. E ali eu tendo aquela visão, irmãos, o Senhor, ele falava bem assim: agora eu vou mostrar para você a resposta da visão que você teve antes de você ser arrebatado. Aí ele falava: aquele espinhaço de peixe não é o inferno. Aquilo dali é uma obra de feitiçaria. Aí eu dizia: aquilo é uma obra de feitiçaria? E o anjo dizia: aquele espinhaço de peixe é uma obra de feitiçaria. E esta obra de feitiçaria, ela é feita para todas as denominações, para todas as igrejas enfermas, para todo crente. Né? O feiticeiro, ele faz macumba para parar o crente, para parar a igreja. Se tem uma igreja numa rua onde tem um centro de macumba, um centro de espírita, eles querem fechar aquela denominação. Eles querem fechar aquela igreja. Se tem um macumbeiro perto da tua casa que te conhece, ele faz orações contrárias para te matar, para matar a tua oração. Aí o Senhor falava que aquele espinhaço de peixe, ele representa no reino espiritual uma obra de feitiçaria, não é nem de macumbaria, é obra de feitiçaria, que já é um grau maior, irmãos, sabe? Que de fato é para matar tanto a alma como o físico do homem. Aí eu dizia: meu Deus, nós vamos guerrear, Senhor. E ele disse assim: isso é para guerrear, mas neste momento eu vou te levar em um lugar. Agora que você vai no inferno, você estava vendo uma obra de feitiçaria. Irmãos, e aquele anjo, ele dizia assim: eu vou te levar próximo do grande abismo, como fala em Apocalipse. E esse lugar, ele é conhecido como as profundezas do inferno. E este lugar existe, e ele fica bem próximo do abismo. E quando nós chegávamos lá, irmãos, eu entrava em algumas portas. Em uma dessas portas que eu entrava, ele dizia assim: aqui nesta porta habita os pastores, os profetas que não pregam a palavra do Senhor, que se preocupam com a quantidade e de volume de vidas. Aí, dentro desta sala, estão os profetas, que morreram e que vieram para o inferno. É por isso que vocês, profetas e pastores, precisam pregar a palavra do Rei dos Reis. O anjo do Senhor falava bem assim: precisa pregar a palavra do Senhor, e precisam pregar com verdade e seriedade, porque as profundezas do inferno é real. Existe e fica próximo do abismo, que fala em Apocalipse. E aí, irmãos, eu saía daquela sala e eu entrava numa outra sala. E quando eu entrava, irmãos, nessa outra sala, me perdoe o tempo, irmãos, mas eu tenho tanta convicção do que eu vou falar que eu vou exceder um pouco aqui no meu tempo. Quando eu entrava um pouquinho nessa outra sala, irmãos, o Senhor, ele diz assim: aqui nesta sala estão aquelas pessoas que são soberbas, que são vaidosas, estão morando aqui nesta sala. E para toda a eternidade, os soberbos vão morar aqui nesta sala. E ali, irmãos, eu vi aquelas pessoas que morreram pelo pecado da soberba. E elas eram atormentadas. E neste momento, o anjo do Senhor falava bem assim: não há nenhuma ferramenta na terra comparada com os instrumentos que tem no inferno, com aquilo que os demônios usam para atormentar pessoas no inferno. E ali, irmãos, eu vou fazer aqui um paralelo. Não tem aquele brinquedo que ele gira assim de cima para baixo, como se ele fosse cair em uma velocidade muito grande. Quando ele chega próximo da metade, ele vai em uma velocidade reduzindo.
eu via algo parecido com aquilo, eu não lembro desse brinquedo. Só que ele era feito com várias formas pontiagudas, para atormentar pessoas. E eu vi uma fila de pessoas que eram esmagadas por entre as brinquedo no inferno, uma ferramenta de atormentar pessoas que estavam lá no inferno, naquela sala. E elas eram esmagadas por este equipamento. E quando eu saía desta sala, o Senhor ele me levava em uma outra sala. E quando eu entrava nesta outra sala, irmã Kelly, ele dizia, aqui nesta sala, você vai ver os demônios que eles vão para a terra para lançar a preguiça nas pessoas, para elas não orarem. E ali, irmãos, eu vi alguns demônios que tinham sobre as suas cabeças algo assim, afiados como espada. E os seus olhos pegavam fogo, irmãos. Eu me lembro agora que eu já vi alguns desenhos assim, desenhos animados, muito semelhantes. Eu não me recordo o nome, mas era muito semelhante. E ali, irmãos, eu vi aqueles demônios. E o Senhor falava, esses demônios são os demônios da preguiça. Que eles saem daqui dessa sala, vão para a terra, saem dessa sala que está no inferno e vão para a terra para lançar a preguiça nas pessoas, para elas não orarem. E quando elas morrem de uma morte fatal nesta terra, enfim, e aí a alma delas vem aqui para este lugar, esses demônios vão atormentar essas pessoas aqui nessa sala. Por isso, o nome dessa sala é a sala onde as pessoas são atormentadas pela preguiça. Aí o Senhor falava, há uma sala lá no inferno, que é a sala dos preguiçosos, que morreram na terra porque eles não conseguiam orar por conta da preguiça. Aí o anjo do Senhor falava, você acha que não há a classe de demônios que atuam? Aí o anjo do Senhor falava, há demônios que atuam na preguiça. Agora, é engraçado, irmãos, mas quando você olha um demônio desse, é um terror. É horrível, irmãos. Por isso que aquele lugar era as profundezas do inferno. Sabe, irmãos, porque de fato você via o terror daquele lugar, o terror daqueles demônios. Era algo assim, irmãos, assombroso. E quando a gente saía daquela sala, a gente entrava em uma outra sala, e ali, irmãos, estava morando naquela sala. O Senhor falava dessa forma, morava. Porque de fato era uma moradia para toda a eternidade. Aquelas pessoas que deixaram a sã doutrina para voltar para antigas práticas e morreram por uma fatalidade, um acidente de trânsito, etc. Ou o Senhor veio e levou essa pessoa e foi para o inferno mesmo. E quando chegou lá, estava naquela sala de tormenta, sabe? E aquela sala, ela chamava, irmãos, a sala das pessoas vaidosas, que cuidavam mais da sua aparência física. Sabe, irmãos? Aquelas pessoas, digamos assim, cheias de toque, irmãos, muito preocupado com a sua fisionomia externa. Aí o Senhor falava, o que adianta? Se morrer, vem para essa sala, aonde vai ser esmagada por esses demônios, onde eles vão sofrer para toda a eternidade. E ali aquelas pessoas elas eram atormentadas. Quando nós saíamos daquela sala, nós começávamos, irmãos, a andar pelos caminhos. E aquele anjo, ele falava, no inferno há vários caminhos. Quando o homem, ele traça os seus próprios caminhos, são para esses caminhos de tormenta que eles vêm. Porque há um único caminho para o homem, que é o céu. Mas quando ele rejeita a presença, quando ele rejeita o Criador, quando ele diz no seu coração que ele não quer o Senhor, a sua alma vem para esses caminhos. E esses caminhos é por onde agora eu vou te levar. E eu andava, irmãos, assim, por caminhos no inferno, e os demônios passavam do nosso lado, irmãos. Demônios que atormentavam pessoas. Sabe, irmãos? E ali o Senhor, ele começou a falar dessa forma. Olha, o inferno, ele é muito mais real do que vocês imaginam. É por isso que vocês precisam, olha só, é por isso que vocês precisam ser constrangidos pela santidade do Espírito Santo. Então, quando o coração de vocês sofrerem uma mutação, sofrer uma mudança no DNA da alma de vocês, aí sim, a mentalidade de vocês serão transformadas. E aí vocês vão começar a dar mais importância para esta realidade.
que ela é bem próxima de vós. E aí, irmãos, concluí ali aquela minha experiência, e ele dizia assim, ela é bem perto de vós, é por isso que vocês precisam ser vigilantes. E ali o Senhor ele diz assim, ele dizia dessa forma, não chamei vocês para ser preguiçosos. Por quê? Quando vocês pedem unção, quando vocês clamam e choram na minha presença, para que eu derrame unção na vida de vocês, e eu venho para derramar, vocês não recebem aquilo que eu quero. Eu tenho paz no meu interior, irmãos, aquilo que o Senhor me mostrou. Sabe, irmãos? E ali o anjo do Senhor falava dessa forma. É preciso receber aquilo que o Senhor tem. Porque quando você recebe, você está dizendo sim para o Senhor. Sim. Essa foi minha experiência, irmãos. E aí, amado, o que você achou desse vídeo? Como sempre digo, estou aqui apresentando para você o conteúdo e você tem direito de opinar sobre a profecia, mas cuidado, não fale do profeta, você pode errar, querido. A palavra de Deus diz que a sua justiça é trapo de imundície para Deus. Não pense que você é justo, eu não sou justo. O único justo e digno de julgar alguém é o próprio Deus. Um forte abraço a você, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.